Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Dali para o Tomale, podcast feito para você que é líder, executivo, empreendedor, que dá porrada no dia a dia para não tomar porrada. Estou aqui com o meu co-host, Caio Wagner. Seja muito bem-vindo, Caio. Obrigado, Lincão. Prazer estar aqui hoje. Hoje para falar sobre IA, mas de uma maneira, acredito que mais profunda, trazendo coisas que você que está aí do outro lado da tela talvez nunca pensou que tivesse essas soluções. Então vamos a fundo, que hoje o convidado é outro nível. Bom, o convidado de hoje, ele é fundador da Future Smart Solutions, uma deep tech brasileira especializada em IA aplicada em operações com visão computacional e automação inteligente. Ele já captou mais de 12 milhões para expansão e foi acelerado por os maiores aí ecossistemas globais. Além de tudo isso, ele também é professor de MBA, escreve sobre inovação e acompanha de perto o tema transformação digital. André, seja muito bem-vindo. Obrigado por participar aqui conosco, cara. Eu que agradeço, Lincoln. É um grande prazer aqui, grande honra estar com vocês aí, Lincoln, Caio, Leonardo, discutindo, né, debatendo sobre AI, todo esse hype aí que a gente tem aí ouvido nos últimos anos, o que é só expectativa, o que é realidade, o que é resultado, o que tem de solução aí funcionando de fato e trazendo melhoria, aumento de produtividade, eficiência e melhor uso do nosso tempo aí, né, para toda a sociedade, né, não só para nós aí que trabalhamos aí, aplicamos aí nos nossos dia a dia aí das nossas profissões, mas o que no final do dia a sociedade ganha com a AI. Se é que ganha, né? Então, vamos aí, tem muito debate legal aí para a gente conversar sobre esse tema. Boa, André. Assim, acho que a audiência hoje que está acostumada aí com o chat GPT, né, e a IA do dia a dia, vai ficar impressionada com o que esse cara está fazendo para ajudar de forma prática a sociedade. Mas antes de entrar nesse tema, cara, que a gente já estava aqui falando aí quase 20 minutos antes, André, para a audiência te conhecer, qual é a cadeira do André hoje? Quais são os leões que ele mata no dia a dia? E as antas também que você tem que desviar aí, cara. Legal. Então, em 2018, eu e meus sócios, a gente fundou a Future, que é uma deep tech em AI, como você falou, muito voltada para a visão computacional e aplicar essa visão computacional e a AI em Vision Inspection, né, inspeção visual, e desenvolvendo soluções aí para melhorar a produtividade das empresas e das pessoas, né? Quando você fala aí quais são os leões, né? Todo empreendedor, né, costuma dizer que mata um leão por dia, né? E aí eu costumo dizer que a consistência, né, você de fato aí conseguir, né, resolver aí de forma consistente dia após dia, né? Eu acho que é um grande desafio e eu acho que é onde o bom empreendedor se diferencia, né? Em relação a desviar das antas, foi uma ótima colocação. Assim, eu costumo dizer que tem pessoas que estão mais familiarizadas com o tema, é normal, né? Pessoas que se especializaram em AI, se especializaram em tecnologia, e outras não estão familiarizadas, isso é absolutamente normal, né? Mas, de fato, a gestão do tempo, né, ela se torna fundamental cada vez, né, que a empresa cresce, né, que a startup se desenvolve, né? Esse é um aprendizado aí que eu trago aí para todos, que eu tive aí ao longo dos anos, nessa gestão do tempo e priorizar realmente aquilo que é importante, né? Porque vem informação, vem demanda e todo mundo tem 24 horas, né? E você tem que otimizar de alguma forma, fazendo boas escolhas. André, quando você fala de otimizar, você falou um ponto aqui muito importante, que é até uma pergunta da pauta. Como que você consegue fazer isso, cara? Porque você tem uma visão de futuro muito de longo prazo, pelas soluções que você já falou aqui nos bastidores com a gente, mas como que você equilibra essa balança da visão do longo prazo e a execução do curto prazo?
Excelente ponto. A visão estratégica ela é fundamental, né? Então, aquele planejamento estratégico, onde você quer chegar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, qual a tua visão de futuro, quais são as tecnologias, né, que vão, daqui a 5, 10 anos, ser a tecnologia do dia a dia, para você, de fato, seguir, né, esse caminho e buscar trazer, fazendo um trocadilho aqui com future, né, trazer o futuro, né, para os dias atuais, para o hoje, né? Porém, a execução, né, do dia a dia, se ela não for bem feita, não vai haver esse futuro daqui a 5, 10 anos. Você não vai chegar lá, né? Ou a empresa não vai dar os resultados, né? Ou você não vai conseguir, de fato, desenvolver ou trazer essa tecnologia, né, que você entende que vai ser o futuro. Então, o resultado ele tem que ser diário. Existe uma métrica comumente usada no mercado, né, que são os trimestres, são os quarters, né? Então, toda empresa é medida por trimestre. Então, no final de cada quarter, a gente tem que apresentar os nossos resultados e, obviamente, no final do ano, aí o resultado anual. Então, a gente é um olho no peixe e outro olho no gato, né? Presente e futuro, mas não vai haver futuro se você não estiver entregando aí os resultados no presente. Boa. E, cara, falando sobre a questão de estratégia, né? Você já atuava nessa parte estratégica antes mesmo da explosão da inteligência artificial. Primeiro, o que continua igual, mesmo depois dessa transformação, para o profissional que estiver nessa área continuar pensando, né? E depois eu quero entender o que mudou também. Legal, Caio. Então, aí eu vou contar um pouquinho de como a gente começou, que casa exatamente com essa tua pergunta, né? A gente começou, eu e meus sócios, né, fundadores da Future, a gente começou a estudar IA em 2004, então há mais de 20 anos atrás. Na época, era rocket science, né? A gente era considerado aí muito fora da caixa, e quando a gente terminou o mestrado, a gente foi empreender, e aí o que a gente ouvia de resposta, isso daí é coisa da NASA, isso não vai funcionar no Brasil, isso é coisa de grandes empresas nos Estados Unidos, né? Então, vai ser restrito ao meio acadêmico, né, e tudo mais, ficção científica. E aí o que me traz, né, dessa experiência, desse aprendizado, né, que é visão estratégica atrelado ao pioneirismo, né? Então, se você consegue, né, ter essa visão, olha, AI hoje é rocket science, né, lá, há 20 anos atrás, né, principalmente falando de Brasil, mas é algo que no futuro, talvez longo prazo, né, agora olhando o presente, a gente sabe a resposta dessa pergunta, esteja na realidade de todos, conseguir ter essa visão, atrelado ao pioneirismo, né, não é só a visão, é aquela história de 10% de inspiração e 90% de transpiração. O que você faz com essa tua visão? Como é que você materializa isso? Então, como é que a gente materializou isso? Primeiro, olhando e fazendo, cara, eu tenho que ter esse conhecimento, eu vou me especializar, no caso a gente fez um mestrado, né, e foi buscar o conhecimento. Depois, tentamos empreender. Só que naquele momento o mercado ainda estava muito incipiente para esse tipo de solução. O que aconteceu? Cada um dos founders foi seguir suas carreiras acadêmicas, cada um foi trabalhar em uma empresa, em uma área. E lá em 2017, aí já mais, né, num passado não tão distante, a gente viu que, olha, agora é o momento, né? McKinsey, MIT, Harvard, todos os estudos e as análises de mercado naquela época, nessa época de 2017, 2018, diziam que a inteligência artificial seria a nova revolução industrial, né? Seria
a revolução lá na época tinha aquele nome de Indústria 4.0 e muito por conta da IA dentro desse arcabouço de Indústria 4.0. E aí nós nos reunimos novamente, falamos, olha, agora está no momento, e começamos a prospectar, né? E aí, depois de um ano, a gente conquistou o nosso primeiro cliente, o nosso grande cliente, que tornou possível a gente, de fato, contratar equipe, alugar um escritório, comprar máquina e ter aquela carinha de startup como o imaginário coletivo imagina o que é uma empresa começando. Antes disso, a gente dava os nossos pulos, né? Então, reunião à noite, final de semana, família ali perguntando, e aí, esse negócio vai dar certo, não vai dar certo, né? Reunião em Starbucks, era aquela coisa um pouco romântica, como as pessoas também imaginam, né? Mas não tinha jeito, né? E aí, aí eu trago um pouco dessa visão, que se você acredita em algo, você tem o conhecimento daquilo, né? E arregaça as mangas para fazer o negócio acontecer, confie. Uma hora o sucesso vem. Que foi isso que aconteceu. A gente estudou em 2004, o sucesso Mais de 10 começou em anos. 2018, exatamente, quando a gente, de fato, abriu a empresa como a gente imagina aí o que é uma empresa. André, e assim, qual que foi a dor desse primeiro cliente, cara? Se você puder trazer pra gente dor versus solução. Legal. Então, a dor era uma concessionária de energia, né, distribuição de energia, e a dor era reduzir furtos de energia, os famosos gatos, né? Uhum. O termo técnico se chama perdas não técnicas, né? Então, por que não técnicas? Porque durante a distribuição de energia existem perdas técnicas, né? Normal, né? A energia ela é transmitida no meio físico, então existem perdas aí, né? Mas existem perdas não técnicas, né? E uma dessas perdas não técnicas é o furto de energia, né? E a gente propôs uma solução que era usar a inteligência artificial para identificar esses furtos de energia e poder fazer com que essas distribuidoras fizessem as inspeções. O que são as inspeções? Né? As equipes que são enviadas a campo para avaliar se um consumidor está furtando ou não energia, né? Essas inspeções serem guiadas pela inteligência artificial, ou seja, a inteligência artificial gerar um conjunto de alvos, um conjunto de consumidores que estão sujeitos a essas inspeções baseadas no risco de fraude, no risco desse consumidor ser um fraudador, e no potencial de recuperação de energia, ou seja, encontrar a fraude e, se possível, encontrar grandes fraudes, né? Ter um potencial alto de recuperar essa energia furtada. Então, essa foi a primeira dor que a gente resolveu com a inteligência artificial, e depois dessa foram vindo várias outras soluções. Então, o nome dessa solução, diga-se de passagem, chama Energy Watch, né? Ela está aí já em utilização em várias distribuidoras, e aí depois foram vindo as outras soluções que a gente pode falar um pouquinho mais, que é muito baseado em visão computacional, interpretação de imagens, e inspeção visual. Boa. A gente estava até falando um pouco antes, e estava explodindo a nossa cabeça aqui exatamente sobre essa questão dessa parte mais visual. E aí a gente estava até citando o Smart Assets ali. Você pode contar um pouquinho para a gente sobre isso? Claro. Então, o Smart Assets é uma solução que a gente usa imagens para mapear toda a redistribuição de energia. Não só isso, vegetação, né? Tudo para, no final do dia, melhorar a qualidade da distribuição de energia para o consumidor final. Essa solução consiste em um carro, como os do Google. A gente desenvolveu um equipamento de câmeras de alta definição, integrados com GPS e outros hardwares, que são montados no teto desses carros. Esses carros ficam rodando as ruas das cidades, capturando imagens dessa redistribuição, né? E a inteligência artificial, com a visão computacional, faz toda a interpretação automática de postes, transformadores, lâmpadas, até o nível de potência de lâmpada, cabos, vegetação, identifica se um poste está com algum dano que precisa ser reparado, ou seja, auxiliando também a operação e manutenção dessas redes, né? Para que
o número de interrupções, né, e a duração dessas interrupções, que são medidas por dois dos mais importantes indicadores para a empresa de distribuição de energia, que são o DEC e o FEC, sejam os melhores possíveis. Ou seja, o que o consumidor, no final, né, ele quer é que, sempre que ele liga o interruptor da casa dele, a luz acenda, né? Então, é isso que a gente busca garantir. Animal preventivo, diferente da primeira que você pegava ali, né, e descobria, essa é prevenção através de software e hardware para que não aconteça, né, cara? Exatamente, Lincoln. Quando você fala desenvolveu as câmeras, você desenvolveu o hardware em si? Sim, desenvolvemos o hardware. As câmeras a gente adquiriu, né? A gente não construiu as câmeras, né? Não fazia muito sentido, digamos, reinventar a roda, né? Até por questão de otimização de custo mesmo. Existem muitas câmeras muito boas e adequadas para esse tipo de imagem, né? Que a gente precisava, que são imagens de alta qualidade, né? Para depois serem processadas pela inteligência artificial. A inteligência artificial tem uma alta acurácia com essas imagens de alta definição. Então, no caso das câmeras, a gente adquiriu, mas os outros componentes a gente montou, a gente desenvolveu, né? Então, foi bem legal. Então, esse equipamento, inclusive, ele foi patenteado. Então, é uma vantagem competitiva nossa ter esse equipamento, que no final garante uma melhor produtividade a um bom custo-benefício. Em que momento que vira vantagem competitiva essa questão da inteligência artificial e deixa de ser ferramenta, André? Então, Caio, eu costumo dizer que se torna uma vantagem competitiva, primeiro, né, quando te coloca numa posição de vantagem em relação ao teu concorrente, né? Esse é a explicação, né, do termo vantagem competitiva, né? Então, se você tem algo, né, e esse algo não necessariamente é um produto, pode ser um conhecimento. Se você tem algo que te coloca numa posição vantajosa em relação ao teu concorrente, já pode ser considerado uma vantagem competitiva. Mas eu vou evoluir, né, e colocar um outro ponto que é importantíssimo, que é você ter um retorno sobre o investimento, né, realizado. Então, qual é o retorno que isso traz? Porque, legal, você tem a vantagem competitiva, mas o cliente, para ele comprar a tua solução, para ele, de fato, enxergar uma vantagem, ele tem que fazer uma conta e que ele vai falar, olha, vale eu investir X, porque eu vou retornar com essa solução 2X, 10X, 100X. Não foi, né? E aí, quanto maior o multiplicador, melhor, obviamente, né? Então, isso que te coloca, de fato, a um passo à frente e para você conquistar esse mercado. Ou até mesmo criar um mercado novo, né? Então, tem empresas que elas são tão eficientes, tem vantagens competitivas que tornam elas tão eficientes que elas conseguem aumentar o market share, né, crescer a fatia lá delas no bolo do mercado, e outras empresas que elas são tão inovadoras que elas criam um novo mercado. Elas criam esse novo gráfico aí de pizza, né, esse novo bolo aí. Mas, André, por ser novo, né, uma tecnologia, vamos lá, desde 2004 você já estava estudando, já tem muita coisa, mas muita coisa é muito nova. A gente está falando aqui de inovação, assim, no topo do que significa inovação. Não há uma desconfiança do executivo ali que vai comprar aquela solução sobre, de fato, a entrega daquilo. Vamos dizer que, de fato, é algo que não está solucionado, não tem outra empresa que esse problema não foi solucionado ainda, e você está me falando aqui que vai solucionar. Como que funciona essa dinâmica? Né? Até para você também ter essa capacidade de dizer, eu vou resolver, e ele colocar o dinheiro para falar, eu vou ter um ROI lá na frente. Legal, Caio, perfeito. Sim, existe essa desconfiança, eu costumo dizer, é o São Tomé, né? Só acredito vendo, né? E aí, como é que normalmente as empresas elas trabalham? Prova de conceito. Então, elas te dão uma oportunidade. Legal, vamos, como o próprio nome diz, vamos provar esse conceito. Vamos ver se você consegue, de fato, entregar aquilo que você está dizendo que vai entregar. Né? E aí é um projeto normalmente pequeno, é um teste, né? Que ela vai utilizar a solução na prática, vai avaliar
e se ela, de fato, enxergar que você trouxe aquela produtividade, aquele retorno sobre o investimento que você propôs, aí sim ela vai fazer um projeto de larga escala. A famosa POC, né? A POC, exatamente. O mercado de energia, de forma geral, historicamente, ele é um mercado conservador, né? Então, o mercado de utilities, né? Porque é um mercado em que o principal é você garantir aquela tua entrega, né, para o cliente, é uma necessidade básica para o cliente, né? Energia e as outras utilities. Então, por ser um mercado conservador, essa barreira de entrada, digamos assim, ela é maior do que em outros mercados, né? Mercados que são muito abertos a testar novas tecnologias, por exemplo, o mercado financeiro, né? Não é à toa que a gente tem tantas fintechs, né, sendo bem-sucedidas, né, no Brasil e no mundo, porque é um mercado ávido por consumir tecnologia. O mercado financeiro, ele tem muito claro que a tecnologia, ela eficientiza muito, né, o dia a dia das operações. No caso de energia, né, de utilities de forma geral, é um mercado mais conservador, mas é possível, sim, com um bom produto, né, você se colocar sob teste, né, do executivo e das empresas, e se a solução realmente for boa, você consegue conquistar mercado. E André, quando a gente fala de inteligência artificial e isso tudo que você está trazendo, né? Acho que você já trouxe muitos pontos aí que, como eu falei ali no bastidor, cara, mostra o quão a sociedade tem a ganhar com essas inovações, né? Então, imagina, poxa, não ficar sem energia mais por conta que a gente tem toda uma prevenção disso. Mas quando a gente olha o cenário de pequenas e médias empresas e o SMB, né, o Brasil de verdade, vamos falar assim, né? O Brasil pulverizado. O empresário está lá escutando, cara, eu tenho que colocar, eu tenho que fazer alguma coisa, etc. Qual para você é o momento do empresário parar, estudar isso e colocar isso? Por onde ele deve começar? Ele deve começar pela estratégia, pela ferramenta, né? Queria trazer um pouquinho para essa galera por onde eles começam. Legal. Vamos lá, me colocando na pele do meu cliente, né? Acho que o primeiro ponto é mapear quais são as principais dores do negócio dele. Quais são os principais gaps que ele entende que ele pode melhorar a produtividade, melhorar a eficiência ou reduzir custo. E ele sabe muito bem onde está, porque é o negócio dele. A partir desse mapeamento e dessa priorização, buscar ferramentas de inteligência artificial ou outras ferramentas ou de outras tecnologias que possam resolver essas dores, esses gaps mapeados, né? Então, ou seja, buscar soluções que de fato impactem no core business dele, né? Desse empreendedor, dessa empresa, né? Quando a gente fala de ChatGPT, né, e esse é um exemplo super bacana, porque todo mundo conhece e todo mundo viu que traz ganho de produtividade, mas assim, talvez para um jornalista, para alguém que escreva muitos e-mails, textos, alguém que precise fazer muita busca por conhecimento, isso já está respondido, né? Em termos do quanto está melhorando a produtividade, o que funciona, o que não funciona, tá? Mas, por exemplo, pegar um caso aqui, a gente tem um cliente que é uma empresa de gás, é uma das maiores empresas de gás do Brasil, distribuição de gás de cozinha, o GLP do Brasil, e uma das maiores do mundo, né? Ele tinha um problema que era identificar botijão de gás no momento do invase do gás e ler informações do peso líquido do botijão, data de validade do botijão no momento do invase, né? Esse é o core business dele, né? Envasar gás, né? E por que isso era muito importante? Porque o botijão de gás, quando ele volta do consumidor, ele sempre volta com resquício de gás. E se a empresa souber quanto que é esse resquício, ela não precisa colocar a quantidade total, ela coloca a diferença. Vai economizar em cada botijão. Vai economizar em cada botijão, exatamente, Lincoln. Como é que ela faz isso? Né? Ela pesa o botijão, né?
diminui o peso líquido, que é a tara do botijão, né, o botijão vazio, né, o peso do botijão vazio, e faz essa conta. Ela sabe exatamente quanto que ela tem que colocar. A gente desenvolveu uma solução de leitura de tara para essa empresa que aumentou em 10% a produtividade da maior fábrica de gás de cozinha da América Latina, tá? Fazendo essa leitura automática com inteligência artificial e com visão computacional. Então, assim, imagina 10% de produtividade nessa empresa, quanto isso significa em números no final do ano. Né, que antes essa solução, essa leitura era feita manualmente, você tinha uma equipe que ficava olhando esses botijões, né, e tinha alguns poucos segundos para digitar o que eles estavam vendo na tela. E aí ele piscou o olho, não via, se distraiu, digitava errado. Né, então, imagina o quanto de improdutividade tinha, e também é um trabalho extremamente operacional, cansativo, né? Parece aquela linha de produção lá do Charlie Chaplin, né? Naquele filme Tempos Modernos, né? O cara devia sonhar com botijão à noite, porque ele passava o dia inteiro olhando o botijão e tendo que digitar em alguns segundos que número que ele estava vendo ali na tela de computador. A vida dele era essa, né? E hoje esse profissional ele está executando tarefas mais nobres dentro da companhia. Então, assim, esse tipo de solução impactou no core business, no negócio principal da empresa de gás. Né? Então, é diferente de um chat GPT, né? Fazendo aqui o paralelo. E um outro ponto também importante é mensurar qual foi o impacto. Aí a gente vai no retorno sobre investimento, que a gente está falando. Quais são os indicadores? Né? De novo, fazendo paralelo com o chat GPT. Todo mundo sabe que o chat GPT ajuda a gente para escrever um e-mail, traduzir um texto, fazer uma busca, mas vocês já pararam, né? A gente já parou. Quem já parou para calcular quanto que isso melhorou a tua produtividade no dia a dia? Talvez poucas pessoas já tenham feito essa conta, né? Então, mas quando você fala para uma empresa, né? E a gente está falando que uma solução dessa, se funcionar bem, aumenta em 10% a produtividade, mas se funcionar mal, ela para a produção, né? Se essa minha solução parar hoje, a fábrica para. Quanto que isso impacta? Né? Então, esse tipo de KPI, né, e essa mensuração dos resultados, ela passa a ser extremamente relevante até para a tomada de decisão, primeiro lá no início, se a empresa, o executivo lá, que toma a decisão pela empresa, investe ou não investe nessa tecnologia, e depois, né, no desenvolvimento dessa tecnologia, e depois, se de fato ela consegue tirar esses operadores que faziam a leitura manual desses botijões pela tecnologia automatizada com IA. Né? Então, são duas decisões importantes que envolvem investimento, né, que os executivos dessa empresa tiveram que tomar. Qual é o pote de ouro no final do arco-íris? São esses 10% de produtividade. Né? Falar agora é fácil, porque agora a solução está funcionando desde o início de 2024, essa solução está funcionando sem nenhuma parada não programada, né? Só paradas programadas para manutenção normais, enfim, com uma acurácia de 99,84%. Agora é fácil, né, tomar essa decisão. A questão era antes, quando o executivo teve que pensar em visto ou não invisto. Minha cabeça está em jogo. E, André, essa, por exemplo, tem hardware e software também? Hardware e software. Hardware e software, por quê? Como é uma solução industrial, Lincoln, a gente não pode ter risco de latência, né? Ou seja, demorar a inteligência artificial processar essa imagem e mandar o sinal para a esteira de invase para o quanto que tem que ser enchido, né? Colocar exatamente, envasado no botijão. Então, uma solução que a melhor arquitetura não foi uma arquitetura em nuvem, né? Não foi. A gente não pode contar que a internet vai funcionar 100% do tempo. Doideira, né, cara? E tudo que você tem que pensar pro. Exatamente. Ainda mais, é uma fábrica de invase de gás, então uma zona
Perigo e tal. Exatamente, inflamável e tudo mais. Então, a gente desenvolveu uma tecnologia que a gente chama de Edge Computing, né? Então, é a computação na borda. A gente desenvolveu uma IA, embarcamos ela numa máquina que fica ali próximo à esteira de invase, conectada diretamente para que não tenha esse perigo de latência, de risco de queda de internet, Wi-Fi, nada disso, né, para não impactar a produção. Lincoln, acho que é uma das poucas vezes que a gente fica empolgado em conhecer o produto dos clientes. Né, cara? Me fala mais solução. Mas eu queria saber um ponto. Desculpa, André, você ia completar. Imagina, só para completar o Caio, às vezes a gente nem sabe, né? E aí vem aquilo que a gente estava conversando no início, quer dizer, qual o impacto disso para a sociedade como um todo? Essa solução, ela impacta todos os consumidores de gás dessa empresa do estado do Rio de Janeiro e grande parte do estado de Minas Gerais. Então, o consumidor lá na ponta, pensa no interior de Minas Gerais, que está comprando o gás de cozinha dele, está botando na casa dele, ele nem sabe que passou por uma solução de IA desenvolvida por uma startup brasileira, que passou por todos esses percalços aí que a gente estava falando, mata um leão por dia, desvia das antas e tudo mais, né, Lincoln? Mas o que isso, né, traz de benefício para esse consumidor final, para a dona de casa ali, que está na sua casa no interior de Minas? Qualidade, né? Então, garantia de que ela está recebendo exatamente aquilo que ela comprou, ou seja, o gás que está ali dentro corresponde ao gás que ela pagou, né? Segundo, segurança, porque a gente lê também, nesse momento, a data de validade do botijão, e se o botijão estiver expirado ou prestes a expirar, ele pode explodir na casa do consumidor. Então, esse botijão ele tem que ser retirado de circulação. E isso é no olho, assim, tradicionalmente. Exatamente. Tradicionalmente era visto manualmente também. Nesse mesmo tempo que o operador via peso líquido, ele via a data de validade, né? Então, só para pegar os dois principais pontos aqui da nossa solução, né? Então, assim, isso significa melhor qualidade e segurança para essa dona de casa que está usando o botijão dela lá no interior do Brasil. Então, isso é algo, como o Caio falou, né? Eu acho que, independentemente aí do resultado do quarter, né? Do que a gente traz aí de retorno para os nossos investidores, o que de fato você está trazendo de desenvolvimento e de benefícios para a sociedade como um todo. Isso sempre teve no nosso norte e continua. Assim, tudo tem um propósito, né? Que é melhorar a vida das pessoas. E, André, você recentemente, né, a Future em si, teve ali o que a gente falou no começo, de captação ali de uma grana interessante. O que você está fazendo com esse dinheiro todo, cara? Estamos trabalhando mais, aumentou a responsabilidade. Estou brincando assim, porque eu sei que no fim das contas já tem todo alocado, mas para até pensar quais são os próximos passos, a visão de vocês ali de futuro na Future. Legal, Caio. Então, a gente está investindo esse dinheiro principalmente para tornar a Future global. A gente entende que existe espaço, sim, para as startups brasileiras, e aí para a Future tornar-se uma empresa global. A gente já tem cliente na Europa, tá? Estamos aí com algumas outras oportunidades em outras regiões também do mundo. E também para desenvolver, acelerar o nosso roadmap de produtos, ou seja, desenvolver mais produtos e de forma mais rápida e mais eficiente. Então, a gente está crescendo a equipe, né, estamos abrindo essa empresa na Europa, outra empresa que a gente vai abrir, outra filial, digamos assim, vai ser nos Estados Unidos em breve, né? Então, tornar a Future, de fato, uma grande player global de inteligência artificial. Estamos só no começo, tá? Estamos só no começo. E mostrando, cara, tecnologia brasileira é tecnologia de ponta, cara. Isso que é o mais legal, né? Levando o Brasil para o mundo. A gente tem muita gente boa. E eu não falo só da Future, a gente vê de outras startups, né? Pegar casos emblemáticos, né? Um Nubank, grandes startups que viraram grandes empresas, se tornaram unicórnios, um iFood, enfim, são inúmeros exemplos.
a gente vê que, de fato, a gente tem esse potencial. O Brasil tem esse potencial. Nós somos um país grande, né? Mais de 220 milhões de pessoas, né? Então, temos um grande potencial que pode ser realizado. André, você que está aí na frente desse tema, né, de IA, inovação e tal, a gente falou de muita coisa boa, mas tem algo que a gente tem que ter medo da IA? E aí eu levo assim, né, pô, a gente vive ali em outros países, as guerras, etc. Todos esses drones, né, hoje não é guerra mais de helicóptero, de avião, é de drone. Tem alguma coisa que o consumidor não, né, que o povo, vamos falar assim, pode ter receio daqui a 10 anos? Então, eu vejo com muito bons olhos o tema regulamentação da IA, Lincoln. Legal. Porque toda tecnologia ela pode ser usada para o bem ou para o mal, né? Então, a gente viu isso em inúmeras situações ao longo da história da humanidade, né? Então, a regulamentação, ou seja, como se dá o uso, quais são, né, os limites de utilização, né, da IA e como ela está sendo utilizada, eu acho que é um tema super relevante que já está na pauta das instituições, né, no mundo e das organizações e deve continuar ganhando força, né, ainda mais nesse ambiente que a gente está vivendo, né, geopolítico. Então, entender até que ponto, né, até onde, para que tipo de fim a IA pode e deve ser utilizada, eu acho que é um tema super relevante. Tá? Então, eu apoio completamente, inclusive, eu sou conselheiro da Associação Brasileira de Inteligência Artificial, a ABRIA, que tem como um dos seus propósitos trazer isso para discussão com as entidades aí de legisladoras do país aqui, né? Então, Congresso Nacional, sensibilizar, enfim, é todo um ecossistema que engloba startups, grandes empresas, big techs, né? Legisladores, né? E outras entidades aí que fazem parte desse ecossistema da regulamentação da inteligência artificial. Atrelado a isso está o tema de LGPD também, né? Não poderia deixar de estar junto, ou seja, como se dá o acesso, né, a esses dados que a inteligência artificial faz uso, seja para treinamento, seja para utilização, né, um acesso autorizado e para que fim se utiliza esses dados, né? Então, esse é um tema também bastante importante que deve estar na pauta em todo debate de inteligência artificial. André, são mais de 20 anos aí, cara, na sua carreira ali, e eu vejo hoje a sua empolgação, né, é muito legal, talvez até por estar nesse âmbito aí da inovação, mas eu acredito que você pode passar também para quem está assistindo, cara, como que eu faço para me manter atualizado, como que eu faço para me manter empolgado, querendo coisas novas, buscando a inovação, para que não só para fora eu consiga ter essa evolução, né, para as empresas, mas até mesmo internamente, para continuar evoluindo como carreira mesmo. Porque esse brilho no olho, esse sorriso e tal, eu digo porque antes da gente começar, né, a gente já foi falando e foi empolgando, a sua empolgação empolga a gente do lado de cá, e isso é muito legal, cara, assim, é admirável, eu queria que quem estivesse ouvindo pudesse também ter um pouquinho né, puxar um pouquinho do que você pode ajudar essa pessoa aí. Obrigado, Caio. Então, independentemente de ser IA ou tecnologia, eu acho que a curiosidade é o pontapé inicial da busca por um conhecimento que você goste, que você tenha interesse em se aprofundar, né? Tem até a gente conhece o QI, né? Que busca aí fazer uma análise, uma avaliação de inteligência, tem o quociente de curiosidade, criaram, né? Esse quociente que é para tentar mensurar o grau de curiosidade, o quanto as pessoas são curiosas, né? Então, quando eu comecei a estudar inteligência artificial, eu acho que é legal
falar um pouquinho desse início, né? Por que eu escolhi fazer o mestrado em inteligência artificial? Eu fiz engenharia de computação e em todo o curso de engenharia de computação, o que eu mais ouvi era que a máquina não era inteligente, o computador não era inteligente. Quem era inteligente, quem é inteligente somos nós, os seres humanos. A máquina, ela só executa comandos dados por nós. E aí, quando eu comecei a trabalhar na área, eu me deparei com um conceito que na época era muito utilizado, que era o Business Intelligence, né? O BI. E aí eu fui buscar onde estava o why, onde estava o intelligence do business intelligence. E aí eu descobri, né, que existiam na época modelos de data mining, né, mineração de dados, data warehouses, né? Então modelos que nada mais eram do que bancos de dados multidimensionais que buscavam descobrir, digamos assim, identificar padrões ocultos nesses dados, né? E aquilo, né, suscitou a minha curiosidade de falar, mas calma aí, mas onde está o modelo inteligente? E aí eu fui descobrir que tinha um mestrado nessa área, aí eu fui descobrir que existia a rede neural, lógica fuzzy, algoritmos genéticos, na época que era o que havia de estado da arte, lembrando, isso foi há mais de 20 anos atrás, relacionado ao aprendizado de máquina e à inteligência artificial, que na época até o termo mais utilizado era inteligência computacional, não era inteligência artificial. Por quê? Inteligência artificial remetia a você ter um neurônio artificialmente criado em laboratório, né? Imagina se isso fosse possível, né? E, na verdade, o que existia eram modelos matemáticos que eram inspirados no neurônio humano, mas era um modelo matemático que rodava no computador convencional. Né? Então, até meu orientador, ele não gostava desse termo inteligência artificial, porque ele achava um termo muito marqueteiro. Eu gostava do termo inteligência computacional. Então, assim, eu tive essa curiosidade lá atrás de buscar esse conhecimento e entender como é que as coisas funcionavam e se é que era possível ter uma máquina de fato inteligente que pensasse como nós humanos pensamos, né? Então, acho que tudo começa com essa busca pelo conhecimento, e aí seja lá em qual área for, pode ser tecnologia, pode ser medicina, pode ser jornalismo, pode ser qualquer área, eu acho que essa curiosidade é fundamental, é o que faz a gente brilhar os olhos, como você falou, né, Caio? E buscar conhecer e entender mais. E aí, a partir disso, aí vão vindo os outros desafios, né? Que é legal. Uma vez agora que eu conheço, como é que eu aplico? Né? Será que tem mercado para esse tipo de tecnologia? E foi o que a gente falou, né? No início não tinha aqui no Brasil, então cada um foi procurar um emprego e foi seguir sua vida. Mas esse conhecimento ficou na gaveta, né? Digamos assim, e lá na frente, mais de 10 anos depois, a gente trouxe ele de volta, e aí conseguimos aí tá no timing certo e já com conhecimento. Então, a gente conseguiu ser, de certa forma, pioneiro no Brasil na aplicação prática, exatamente, desse tipo de tecnologia. Fomos a primeira empresa a ser acelerada pela NVIDIA na América Latina, em 2018. Então, você ter esses parceiros, né, tá nesse ecossistema realmente de estado da arte, né, de pioneiros que te apoiam, no caso a NVIDIA sempre foi assim, uma super parceira nossa, sempre nos apoiou em todas as iniciativas que a gente teve, né, desde lá do início, que a gente eram os 3 founders, a gente não era nada, né? Então a NVIDIA acreditou na gente, viu que a gente realmente estava desenvolvendo alguma coisa diferente e apostou. Então, você ter esses parceiros lá desde o início da tua trajetória também é muito importante para que você consiga aí avançar nesses inúmeros leões aí que a gente tem que matar ao longo do dia. E parabéns para vocês, né, cara? Porque querendo ou não, assim, ó, vocês venderam a tese para a NVIDIA, venderam a tese para esses parceiros, né? Então também tem uma grande competência de vocês acreditarem ali, mesmo que foi 10 anos depois, mas ainda era tudo novo, né? A gente ainda não estava com o hype que a gente está hoje, que a gente está vivendo.
André, o papo tá excelente, cara. A gente tá indo para os minutos finais e a gente tem um momento aqui que é um momento muito importante, que é o momento dale para não tomar-lhe. Né? Então, são duas perguntinhas rápidas, vai ser um bate-bola rápido. Tente, né, não ficar em cima do muro, mas nem sempre dá. A primeira que tá aqui, cara. Inovar rápido ou estruturar antes de inovar? Inovar rápido. Inovar rápido, Lincoln. Porque Por quê? inovação não combina com morosidade. Você tem uma janela que você tem o conhecimento, você tem o domínio da tecnologia, você tem a ferramenta, e aquela janela, se você não aproveitar, ela fecha rápido, e aí o mercado já quer outra coisa já. É muito legal que algumas respostas surpreendem um pouco, mas é muito bom. IA para reduzir custo ou para gerar nova receita? Essa é aquilo que o Lincoln falou, para as duas coisas, tanto para reduzir custo quanto para gerar nova receita. Aí depende muito do teu negócio. Né? E você vai ter que tomar uma decisão se você quiser escolher um caminho. Tá? Mas existem as duas possibilidades. Depende muito da dor, né? Você Depende trouxe qual a lá maior antes. dor. Qual a maior dor? Você quer vender mais? Então vamos usar IA para tentar aumentar o ticket médio, aumentar a tua base de clientes, crescer market share. Não, você quer reduzir custo. Legal, então vamos eficientizar. O que você pode ser mais produtivo aqui na tua linha de produção, nas tuas vendas, enfim, no teu marketing, na tua comunicação. Então, lembra que eu falei lá também no início, o empreendedor, o empresário, ele sabe qual é a dor, né? Quais são as principais dores. Então, saber quais são as principais dores, priorizá-las e aí buscar aplicar IA no seu core business, seguindo essa ordem de prioridade. André, crescer internacionalmente ou consolidar no mercado local? Para crescer internacionalmente, você tem que estar consolidado no mercado local. Pelo menos é isso que eu acredito. E olhando também a história de outros empreendedores que buscaram crescer internacionalmente, tá? Tem os dois casos, empreendedores que buscaram se tornar globais antes da estrutura nacional estar, digamos assim, rodando, né, bem, e aí não deu muito certo, tiveram que dar um step back e voltar para o Brasil, tá? Então, assim, eu entendo que para você buscar o mercado internacional, você tem que estar muito bem, entregando resultado, com uma boa base de cliente, receita recorrente, EBITDA positivo, não é só faturamento, a empresa tem que trazer um EBITDA, lucro, no final do quarter, e aí sim para você olhar novos mercados. Estratégia detalhada ou execução veloz? Essa daí também, as duas são super importantes, né? A ideia é ser difícil, André. Eu acho assim, a estratégia que fica só no quadro bonito da parede ou só no papel, no PowerPoint, ela não vale nada se ela não é bem executada, né? Então, é super importante a estratégia, mas a execução correta é mais importante. Animal. André, para a gente encerrar, cara, o que você traria para aquele empresário que ainda não está por dentro do tema inteligência artificial, automação e tecnologia em si? Você acha que esse cara vai ficar para trás? Vamos lá, eu tenho uma boa e uma má notícia para esse empresário. A boa é que ele está vendo esse podcast e a chance que ele tem de acordar e perceber, buscar informação e verificar com seus próprios olhos que IA não é mais o futuro, IA é o presente. Então, se ele não está investindo, se ele não está olhando em como melhorar a receita ou reduzir custos com IA, ele está ficando para trás. Porque o concorrente dele certamente já está vendo isso. O fornecedor dele, toda a cadeia produtiva dele já está olhando como a IA pode melhorar a receita ou diminuir custos, né? Então, assim, não
não tem mais tempo a ser perdido, né? Tem que, se não está olhando ainda, corra atrás, porque certamente você vai encontrar benefícios para o teu negócio da utilização da inteligência artificial. A boa é que você já está aqui escutando o mestre igual o André. A má é que você está ficando para trás nesse momento se você não fizer nada. É isso aí, exatamente. André, Então, mais quem uma vez. quiser alguma coisa, a notícia é só boa, né? Exato. Com a correta execução, Caio. Com a correta execução. Então, tem, inclusive, um estudo do MIT, em meados do ano passado, que diz que 95% dos projetos de IA generativa deram água, ou seja, não deram resultados. Caraca. Foram entrevistados mais de 300 executivos no mundo inteiro pelo MIT, com diversos projetos de aplicação de IA generativa nos seus respectivos negócios, né? E aí, esse estudo vocês podem buscar, está disponível gratuitamente na internet. São vários os motivos que isso acontece, tá? Mas eu vou citar um só, que inclusive a gente falou aqui: correta execução. Às vezes os projetos de IA, eles não são bem-sucedidos, não porque a IA não funciona, mas porque não foi executado corretamente. Então, fiquem com isso na cabeça. Animal. Bom, depois dessa aula aí, achem o André no LinkedIn, André Si, tá lá no LinkedIn também. Certo? A rede que você mais utiliza, André? Para conectar com você, se alguém quiser. É o LinkedIn. Só buscar lá André Si, Future, vão me achar, não tem nenhum outro. E mais uma vez, obrigado por participar com a gente, obrigado por ter tirado esse tempo aqui, contribuir com a audiência, cara, ensinou muito e nos deu muita visão de, não é nem futuro, é o agora da IA que você já está transformando aí dentro de companhias tão importantes, né, como gás, energia, enfim. Muito obrigado por estar com a gente, cara. Eu que agradeço, Lincoln. Obrigado, Caio. Foi um grande prazer estar aqui com vocês nesse papo divertido. E invistam na IA e na correta execução. Sejam felizes. É isso aí. Para você que está aí, solta o like no canal, se inscreve e até o próximo episódio da Ali para não Tomar. Valeu. Obrigado. Valeu.